Responde para mim agora. Quem é você? Será que você conseguiria me dar essa resposta? Eu posso ser advogada, terapeuta, aposentada, porém, isso não define quem eu sou. E quando a pessoa vincula a sua identidade a um cargo ou uma posição na empresa, uma ocupação, na verdade ela está sendo dominada pelo ego, né? Ela está identificada com o ego. É o ego quem controla a vida dessa pessoa. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Meu nome é Edgar Bin, eu sou psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta. Estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Querido ouvinte, como é que você se apresenta quando você está diante de uma pessoa desconhecida? Imagina que você está em algum lugar com alguém que você nunca viu na vida e precisa se apresentar, falar quem você é. Como é que você faz isso? O que você diz? Normalmente você vai dizer primeiro o seu nome, né, e em seguida, na grande maioria das vezes, você vai falar qual é a sua profissão, o que você faz para ganhar a vida. Mas veja, a pergunta que foi feita é: quem é você? Você é a sua profissão? Você é aquilo que você faz para ganhar a vida? Com certeza não, né? Então, se eu perguntar para você agora, responde para mim aí, do outro lado do rádio, né? Do outro lado do Instagram, responde para mim agora, quem é você? Será que você conseguiria me dar essa resposta? Olha, Edgar, uma vez eu estava numa prática, numa vivência, né? Uma vivência até xamânica. E a pessoa, né, a pessoa que estava conduzindo essa prática fez essa pergunta. Rapaz, me deu uma crise de choro. Uhum. Porque, sabe, foi um. Tocou muito, assim, o meu centro. Porque, assim, eu não conseguia definir quem eu era. Vai na essência, Vai né? na essência, eu não sabia. Falei, não, eu não tenho essa resposta, eu não sei. Uma coisa louca, né? E aí, quando a gente pergunta para uma criança, né, o que você quer ser? O que geralmente a criança vai responder? Ah, eu quero ser médico, veterinário, né? A nossa filha falava quando era pequena que ela queria ser toseira, para tosar o pelinho Tosar os os cachorrinhos. cachorrinhos. E aí, na verdade, quando a gente faz essa pergunta, né, para uma criança, na verdade a gente está perguntando o que aquela pessoa vai fazer quando crescer, e não o que ela vai ser, né? Porque o ser não tem nada a ver com isso e o que a gente faz ou deixa de fazer. Eu posso ser advogada, terapeuta, aposentada, porém, isso não define quem eu sou, né? Isso, na verdade, é aquela ocupação que eu estou tendo naquele momento, né? E será que como ser humano eu falar que eu sou advogada, que eu sou terapeuta, que eu sou aposentada, isso vai me definir, né? Como ser humano? Não, com certeza não. Outro dia eu li no Instagram, eu achei até bonitinho, voltando para a criança, né? Alguém comentou assim, no vídeo de uma outra pessoa, uma vez perguntaram para o meu filho pequeno, né, o que ele queria ser quando crescer, e ele respondeu, eu quero ser eu mesmo. Ver a naturalidade, a ingenuidade da criança, né? Como a criança sabe das coisas, né? Porque na verdade, né, quando nós somos crianças, em geral é nessa época que o conceito de ser nos é apresentado, né? E ele é apresentado de uma forma muito equivocada, né? Por exemplo, é, dizemos sou mãe de fulano, né? Ou sou Muito pai de comum. fulano, Uhum. tenho X anos de idade, trabalho em tal profissão. Mas se você deixar de ter, sei lá, 30 anos de idade, passar a ter 31 anos, você deixa de ser quem você é? Esse não é mais. Se você mudar de profissão, você não é mais médico, você agora é, sei lá, é professor, é palestrante,
Você deixa de ser quem você é? E é natural, né, no decorrer da vida, a gente ir trocando, né? É Sim, necessário até ir trocando, né, o sim. que eu É faço, muito comum. né? Fazer a vida inteira a mesma coisa, gente, isso não é contribuição para ninguém, né? Pois é. E quando a pessoa vincula a sua identidade a um cargo ou uma posição na empresa, uma ocupação, na verdade ela está sendo dominada pelo ego, né? Ela está identificada com o ego. É o ego quem controla a vida dessa pessoa. Pois é. E outra forma também bem comum de confundir a definição da nossa essência, né? É quando nós nos identificamos com coisas materiais, com os bens, né? E, e aí a gente fala assim, o meu celular, a minha casa, o meu carro. E a gente fala de um jeito que isso acaba integrando o nosso ser. A ponto de, se eu perder aquilo, eu piro. Eu não sei o que eu faço, Uhum. né? Eu fico desestruturada quando eu perco alguma coisa, né? Porque geralmente a gente coloca no objeto, na coisa material, no patrimônio, a nossa identidade, como se fosse nosso, né? E, e é uma loucura, porque tem gente que verbaliza, fala assim, ah, eu sou um Zé Ninguém. Você já ouviu essa expressão, Edgar? Claro. Fala, sou um Zé Ninguém e nem casa eu tenho. Não Opa, tem onde cair peraí. morto, né? Isso que dizem. Eu não tenho onde cair morto. E aí a pessoa se define como um Zé Ninguém porque não tem um teto, porque não tem uma casa. Gente, a gente é muito, né, além disso, né? Então é muito complicado quando a gente começa a associar o material como sendo parte, extensão da gente, Da nossa né? essência. Da nossa essência. É, e se eu perco, né, os meus bens, nesse caso, eu perco o rumo da minha vida, né? Tem pessoas que chegam a tirar a própria vida quando vão à falência, por exemplo. Porque ela está tão identificada com o ter que confunde a vida com as suas posses materiais. De tal forma que quando o patrimônio acaba, ela entende que acabou junto o sentido de viver. Né? Então, como a Eliane falou, tanto o celular, quanto o carro, quanto a casa, fazem parte da pessoa como sendo a identidade dela. E isso é uma ilusão, exatamente porque quando a pessoa perde ou deixa de ter, ela se sente sem referência, sem estrutura, sem um direcionamento para a vida. Na verdade, ela se sente perdida, não porque deixou de ter ou porque perdeu alguma coisa, mas sim porque ela está perdida na sua essência. Ela não se conhece. É isso mesmo. E aí a gente pergunta, né? Você sabe quem você é, né? Você se conhece como um ser humano na sua integralidade, né? Você sabe quais os seus limites como ser? Quais são as suas limitações como ser humano, né? Será que eu posso ser o que eu posso? Eu posso ser qualquer coisa, né? Essa pergunta é bem complicada. Por exemplo, se eu decidir falar, Edgar, eu quero ser presidente dos Estados Unidos, É, né? isso Eu é um quero. problema, porque para ser presidente americano, você tem que ser americano. Começa por aí. Você não é americana. Então, é, existem alguns desejos nossos que esbarram numa limitação que é algo que não há o que fazer, não tem como superar. Pois é, eu quero ter a inteligência de Albert Einstein. Olha só, hein? Será que eu posso ter? Né? Eu posso até chegar lá, mas vai precisar de algumas encarnações É, aí. Então, assim, eu posso ser qualquer coisa, qualquer pessoa. Querido ouvinte, se você disser, eu posso sim, cuidado. Cuidado mesmo, tá? Muita atenção. Porque esta seria uma resposta de uma pessoa que não se conhece. Porque você não conhece, né? Se você não se conhece, você não conhece seus limites. Então você pode ser empurrado, né, pelas circunstâncias criadas pelo nosso subconsciente, né, como a gente sempre fala aqui, e você passa a ser alguém que, na verdade, você não dá conta de ser. Né? Nós podemos vestir várias máscaras, mas elas não se sustentam por toda uma vida. Tá? Isso é
É verdade, isso é real. Aquela pessoa que veste a armadura de guerreiro, né, para salvar as pessoas, não percebe que a armadura pode ser muito pesada para ela, né? Porque se ela se conhecesse, ela saberia que de repente ela é uma pessoa delicada, uma pessoa muito sensível, uma pessoa até dócil. E como que ela vai suportar essa armadura que ela não está preparada para suportar, né? Para isso, gente, é necessário a gente ter muita consciência, muito autoconhecimento, voltar para a nossa essência. Toda a filosofia e toda a sabedoria de séculos e séculos se resume em uma coisa só, né? Em um homem se conhecer e, e se construir ao longo da vida, para criar, sim, né? A cada passo, a cada criação, uma vida consciente. Então, é esse construir, esse despertar da consciência. E para isso é necessário seguir uma ordem, que há milhões de anos se fala nessa ordem. Uma ordem contida numa pirâmide que chamamos de ser humano, né? A base dessa pirâmide, né, como não poderia deixar de ser, é o ser, É o é o ser. autoconhecimento. Nessa base que a pessoa se constrói, a vida vai levando a pessoa a se conhecer e a se construir em um ser humano cada vez melhor. É nessa base que fazemos a nossa reforma interior, é nessa base que podemos olhar para as nossas sombras, perceber os nossos medos, os nossos monstros, aquilo que ainda somos primitivos, na verdade, né? Nos buscar a nossa autotransformação. No fundo é isso. Passando por processos de reforma interior, de cura, uma verdadeira metamorfose que acontece no nosso íntimo, no nosso ser. Os cabalistas, eles dizem que quanto mais nós colocamos a luz dentro de nós, quanto mais nós colocamos Deus, né, os cabalistas chamam Deus de a luz. Quanto mais nós colocamos Deus dentro de nós, pior a gente fica. Sabia disso? Hum. Por quê? Porque quanto mais você ilumina dentro de você, mais você vai encontrar lugares para consertar, sujeira para limpar. Você coloca a luz, você E a vê, parte né? boa a parte boa da história é essa, exatamente, né? Porque assim, é a partir da autoconsciência que você consegue se transformar. Então, quando você consegue ver as áreas da sua vida que você deve transformar, você vai ter os recursos necessários para fazer essa Sim. transformação. Então, é na base dessa pirâmide que a gente se torna consciente do nosso verdadeiro eu, né? Nós nos reconhecendo, né? Percebendo o Deus que habita dentro de cada um de nós, sabendo que somos a fonte de criação da nossa própria vida. E, obviamente, nos responsabilizando pelas escolhas que fazemos ou que não fazemos. Conhecendo as leis divinas e aprendendo a cada passo o verdadeiro sentido da vida de um ser espiritual, vivendo a experiência de ser humano. Pois é. E seguindo nessa pirâmide, né? Então, como o Edgar falou, a base é o ser. No meio dessa pirâmide, nós vamos para o fazer, né? E no topo da pirâmide é o ter. E então, né, podemos pensar, né, nessa pirâmide do ser humano, essa ordem ser, fazer e ter, né? É uma ordem até bem lógica. Se você inverter essa ordem, essa pirâmide não se sustenta. E o que que acontece? Ela desmorona, tá? Ela não vai aguentar o peso. Veja que Jesus nos ensina, né, a esse respeito. Foi registrado por Mateus no capítulo 7, versículos 24 e 25. Jesus vai dizer assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram conta àquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Olha, né? Que é um exemplo perfeito, né, do que a gente está falando. É exatamente quando nós temos uma base sólida, segura, né? Como as longas raízes de uma grande árvore,
Pode vir vento, pode vir chuva, tempestade, né? Tudo quanto é tipo de adversidade, que ela se sustenta, ela se mantém firme, né? Então, diante da vida, seja qual for a adversidade que a gente passa e a gente vai passar, né? E é isso que vai fazendo, são as adversidades que vão construindo esse nosso ser consciente. Quanto mais sólido essa base estiver, mais eu passo por qualquer adversidade que ela vai me sustentar, Sim. Se né? você Eu me sustento, você né? constrói a sua casa íntima na rocha, ela não desmorona. Desmorona. Você pode cair, né? Você pode se machucar, mas você encontra força para levantar e seguir adiante, né? Então, se você busca o ter sem se autoconhecer, você não se sustenta. Se você faz sem se autoconhecer, você perde a sua dignidade, perde a sua integridade, né? E aí, se você faz e tem, sem se autoconhecer, você se destrói. Você acaba com a sua vida. Você desperdiça uma encarnação toda porque você fica perdido, sem direção. E deixa de seguir a única razão da vida, se autoconhecer. E seguir, sim, a sua evolução espiritual. Ou seja, o fazer e ter ficam fragilizados, porque a base da pirâmide não está bem construída. É, a pessoa que se autoconhece, ela pode perder seus bens, ela pode mudar de profissão, ela pode mudar de cargo, ela pode mudar o tempo todo, mas ela não perde a sua essência. Ela não perde a sua humanidade, os seus valores, ela não perde a sua conexão com Deus. Porque tudo isso faz parte do seu ser e isso ninguém pode tirar de você. Quando você não sabe quem você não consegue fazer muitas coisas e não consegue conquistar muitas coisas e se sente, né? Se você não fica feliz com o resultado daquilo que você promove, que você faz, se você não vive uma vida plena e satisfeita, é porque você não está estruturando essa pirâmide no seu ser. Pois é, Você baseia o que você é naquilo que você faz ou naquilo que você tem. pois é. E grande parte da humanidade inverteu essa pirâmide, né? Colocando na base dela, em vez do ser, colocando o ter, né? Hoje a gente passa uma vida inteira, vive uma vida inteira correndo atrás do ter. Como eu falei, eu não tenho um teto para morar. O ter passou a ser o ponto principal na vida das pessoas. No entanto, o ter é algo passageiro, porque como é passageiro, é aquela mesma ideia, né, Edgar, do amor platônico, né? Aquele Pois é. amor que Platão, né, definiu como um amor platônico. O que seria esse amor platônico, né? É um amor, tipo de amor que muita gente vive hoje. Platão definiu o amor como eros, né? E eros significa desejo. Portanto, o conceito de amor platônico é estruturado pela falta, pela ausência. Porque eu só desejo aquilo que eu não tenho. E quando tenho, eu paro de desejar. Ou seja, quando eu conquisto o objeto do meu amor, eu deixo de amar aquilo. E é por isso que o ter nunca satisfaz. O que eu tenho nunca vai bastar. Porque a partir do momento que eu tenho, eu deixo de querer aquilo. Basta você observar o seu comportamento em relação a tudo aquilo que você compra. E você vai ver como isso é verdadeiro. É muito louco, né? Como a gente. Isso é real, gente. Observa, né? Todas as coisas que você desejou, a partir do momento que você teve, perdeu sentido aquilo, né? Então, hoje as preocupações são mais em ter do que ser, gerando assim ansiedade, depressão. A vida perde o seu propósito, né? A vida perde o seu sentido. Pessoas se sentem perdidas porque não fazem a pergunta principal: quem eu sou? O que eu quero ser, né? Se você não sabe o que você quer ser, qual a sua direção, né? Eu quero ser um ser humano melhor? Enfim, o interessante é que se você segue
a ordem dessa pirâmide, né, do ser humano, você vai entender que se você não tem uma base sólida, se você não se autoconhece como um ser espiritual, vivendo sim uma experiência na matéria, né, na carne, fazendo a sua reforma íntima que for necessária, né, que seja transformado aquilo que for necessário dentro de você, para cada vez mais você poder evoluir na sua expansão de consciência. O fazer e o ter acontecem naturalmente e como consequência daquilo que você é. Então, se quer ter, primeiro seja e faça, que aí o ter é a consequência. Pois é, o apóstolo Paulo tem uma carta muito interessante que exemplifica muito bem tudo isso que a gente está falando aqui. Na carta que ele enviou aos cristãos que habitavam a cidade de Filipo, que está em Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13, ele vai dizer o seguinte: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus veio nos ensinar a viver a vida em harmonia com o que somos, em harmonia com a nossa essência. Ele veio mostrar que, seguindo seus exemplos, estruturamos a vida a partir do ser como base da nossa pirâmide, uma base sólida, que faz com que qualquer adversidade da vida seja superada, porque a nossa essência continua pura e divina. Quer dizer, o único propósito que devemos seguir aqui encarnados é procurar ser um humano completo, construindo nossos valores, nossas virtudes e adquirindo sabedoria. Sim, sabedoria. Essa completude vai sendo construída no nosso dia a dia. A vida vai permitindo, através daquilo que ela te traz, através sim das adversidades, que eu me autoconheça cada vez mais. E assim eu vou me construindo como um ser humano melhor, cada vez mais completo. A cada manhã, a cada dia que eu acordo, eu abro os olhos, eu sei que eu posso contribuir um pouquinho para deixar o mundo um pouco melhor. Nós sabemos que o eu, o outro, né, toda a humanidade, todo o universo é apenas um. Se eu me construo um pouquinho melhor, eu já estou colaborando para esse todo melhorar junto, né? Todos melhoram. Já estou colaborando com isso e assim construindo um mundo melhor. Conheça-te a ti mesmo. Seja você e sim, mude o mundo, né? Querido ouvinte, então é isso. Semana que vem a gente vai estar de volta aqui, 12h30. Se você quiser mais conteúdo quanto esse, siga a gente nas redes sociais. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim, o meu Instagram é o @EdgarBim. Você também pode seguir a gente pelo YouTube, tem muito conteúdo lá. Entra lá no YouTube, pesquisa por BIM91, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações. Vai ser muito legal ter você com a gente também no YouTube. E se você quiser conhecer mais sobre a hipnoterapia, que é uma técnica terapêutica extremamente eficaz no tratamento de traumas e fobias, além de dificuldade de engravidar, perda de peso, muitos outros problemas, envia para mim uma mensagem no WhatsApp. O número é o 11 972 74 7997. Mas se você quiser agendar uma consulta de psicanálise sistêmica, que é uma abordagem holística que vai te ajudar nos campos físico, mental, emocional e espiritual, ou mesmo se você quiser fazer uma constelação familiar, manda uma mensagem para a Eliane no WhatsApp dela. O número é o 11 98420 9959. Semana que vem a gente volta? A gente volta. 12h30. Isso, queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana. Um lindo final de semana a todos e até sábado.